Tem um homem, um filósofo e teólogo do século XIX, chamado Søren Kierkegaard, um filósofo e teólogo dinamarquês, e ele tem um livro chamado Temor e Tremor. A gente, na nossa pregação e na nossa caminhada, a gente fala muito sobre temor. A Bíblia fala muito sobre temor, mas ela também fala sobre tremor. Se tem uma coisa que eu peço a Deus, sempre quando eu subo, ou quando eu falo o nome dele, é que eu continue temendo e tremendo. E que bom, irmãos, que hoje eu estou tremendo. De novo. Mais uma vez. E eu tremo por vários motivos. O principal é porque Deus é santo. A sua palavra é verdadeira. E nós somos encarregados, temos o sagrado encargo de trazer a sua palavra e edificar a igreja. Aliás, era isso que eu estava pensando sobre o que trazer. Para ser bem honesto aos irmãos, eu não lembrava que hoje era dia do pastor. Eu fui lembrado ontem lá no velório pela pastora Ana Paula, porque eu não lembrava. Mas o Espírito Santo, ele sabia e ele já tinha falado. Eu aqui não estava muito atento. E o texto que eu trago foi o mesmo texto que a irmã Luciane acabou de ler aqui na ministração de Efésios capítulo 4. Então está tudo certo. Está tudo certo que o Espírito Santo quer falar algo conosco nessa manhã, ou quer continuar falando conosco, porque essa igreja, ela como fundada e organizada, já são 18 anos e alguns meses. Mas ela existe antes disso. Antes da sua organização, aqui nesse lugar já se pregava a palavra, já se convidava pessoas ao arrependimento e à caminhada. E são muitos anos. Muitas pessoas passaram por esse lugar, muitas foram alcançadas por Jesus e hoje estão abençoando outras vidas em outros lugares, outras cidades, outros estados. Levaram consigo as memórias e as experiências que aqui viveram. E a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus por isso. Ser grato a Deus pela misericórdia dele em ter nos trazido para esse lugar. Tem muitos irmãos aqui dessa igreja, dessa casa, que estão há muito mais tempo que eu. Eu sou novato aqui. Se formos contar, eu estou um pouco mais de 7 anos aqui na igreja, mas tem muitos irmãos que estão há bem mais tempo nesse lugar, na caminhada, fiéis, firmes. Isso é motivo de muita gratidão a Deus. Hoje, quando eu saía de casa para vir para cá, eu saio, pego a rodovia e faço o contorno lá em frente ao cartório da Barra. E quando eu estava fazendo isso, eu vi uma irmã do tempo da minha mãe indo para a igreja, irmã Irene Rangel. E eu achei aquilo fantástico, porque a fidelidade, às vezes a gente confunde isso com religiosidade. Não é religiosidade, é fidelidade. E ela estava lá caminhando com a sua Bíblia junto ao peito, em direção à igreja batista, a primeira igreja batista da Barra. Eu fiquei muito feliz com aquela cena. Eu voltei ao passado, quando eu vi aquela irmã, já bem idosa, já caminhando para a casa do Senhor. E essa manhã eu quero dividir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez inicialmente o tema te deu uma confundida, te choque, mas eu garanto a você que Deus há de falar com você a partir desse tema, a partir dessa palavra. Eu quero compartilhar com você o Deus que ama os inúteis. O Deus que ama os inúteis. É isso que eu quero dividir com você hoje, a partir
de Efésios capítulo 4, e nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. Efésios capítulo 4, do verso 11 até o verso 16. Um texto bem propício para esse dia, não só para os pastores, mas também para todos nós, crentes em Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É até aqui, irmãos, até o verso 15. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, Pai amado, glorificado seja o teu santo nome, nesse dia e em todos os dias da nossa vida. Pai, obrigado porque nós temos mais uma vez um grande privilégio de poder estar em sua casa, poder meditar na sua palavra, te bendizer com canções, poder expressar a nossa gratidão ao Senhor pela semana, pelas bênçãos, mas também pelas lutas, pelas dificuldades. Pai, são elas que têm aperfeiçoado o nosso caráter, que têm feito que a gente se aproxime mais do Senhor, que a gente dependa mais de Ti. Pai, nesse momento nós lembramos mais uma vez a família do irmão Adailton, no luto, nesse momento que eles passam da perda do seu pai. Nós clamamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito venha com conforto, com renovo, que a alegria retorne ao lar, e que eles tenham a plena convicção de que o Teu Filho foi recolhido, está junto de Ti. Pai, nós queremos, assim como esse irmão, também permanecer fiel até o fim, até a morte, até o dia que o Senhor nos chamará. Enquanto isso, nós queremos dedicar a nossa vida a pregar Teu Evangelho, a espalhar a Tua mensagem e fazer Teu nome glorificado e santo nesse lugar. Nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu gosto da expressão caminhe sobre uma palavra. Eu gosto da expressão construa sobre uma palavra. Porque quando a gente tem esse privilégio, a chance de nós errarmos diminui muito. E tem uma palavra que, se eu pudesse compactar o que é uma pessoa, um crente, caminhar sobre uma palavra, é propósito. Essa é a palavra que eu, não vou dizer que eu escolhi, mas que eu abracei para a minha vida. E se eu fosse uma daquelas pessoas adeptas de tatuagens, essa seria a tatuagem que eu faria na minha pele. Propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho um chamado. Eu tenho um sentido de vida. Mas como eu não sou adepto, eu prefiro ficar com a palavra do profeta Jeremias, que ele disse assim: esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles
e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É para esse lugar que nós precisamos caminhar. O lugar onde o propósito da nossa vida está cravado no nosso coração. A gente não precisaria fazer nada externamente para expressar, porque a lei do Senhor, a vontade dele, como ele mesmo diz aqui no livro do profeta Jeremias, está escrita no coração. E a profecia ela é tão poderosa que ele diz: e vai chegar um tempo que ninguém vai precisar dizer para o seu irmão: conheça o Senhor. Vai chegar um tempo que não vai precisar ter mais ninguém aqui em cima para dizer: irmãos, vocês precisam conhecer o Senhor, vocês precisam se aproximar do Senhor. Não vai precisar. Porque todos, diz a palavra, me conhecerão. Irmãos, eu vou começar a dar um spoiler do que é esse tema. Todo pastora, eles lutam diariamente para se tornar inúteis. Esse é o meu plano, me tornar inútil para você. Porque você não vai precisar mais de mim. Você vai ter conhecido o Senhor numa profundidade tão grande que vai sobrar tempo para a gente tomar café e conversar sobre coisas elevadas. Esse é o plano. Esse é o plano do líder, do pastor. Eu estava ouvindo o Douglas Gonçalves num corte, num podcast. Ele falou algo tão precioso, tão interessante. Ele disse: todo pai deveria lutar, não para construir no seu filho um bom filho, mas para construir no seu filho um bom pai. Porque ele disse assim: já pensou? Eu vou te dizer, olha, tem um filho, o nome dele é Davi, e Davi é uma bênção. Davi é obediente, Davi faz tudo o que eu peço, ele mantém as coisas em ordem em casa. Davi está com 50 anos e mora comigo. Fez um bom filho, né? Construiu um bom filho, mas não formou um bom pai. Pegando a analogia, esse paralelo, o bom pastor é aquele que constrói pastores. O bom pastor não é aquele que faz pessoas ultra dependentes dele, que perguntam até a ele se podem ir na esquina. Pastor, o que o senhor acha de eu ir na esquina? O que o senhor acha de eu comprar um carro vermelho? Não, irmão, vermelho não, pelo amor de Deus. Essa cor do diabo. Compra um carro branco. A gente faz esse tipo de brincadeira, mas isso existe. Esse tipo de relacionamento numa dependência infantilizada existe. Mas eu quero, mediante essa palavra que a gente leu, que a gente consiga se tornar inútil, irmãos. Se tornar inútil. Para que a gente possa realmente, de fato, aproveitar todo o tempo que nós temos, porque já seremos edificados, já somos maduros, já somos a imagem perfeita de Cristo, já temos a cara do Filho, e agora nós podemos pensar em coisas elevadas para o reino, e não mais em coisinhas pequenas, que às vezes nós perdemos tanto tempo e tanta energia. Tanto tempo e o que a gente vê em muitos casos são pastores
desgastados, adoecidos, porque passaram boa parte do seu ministério tratando crianças na fé, que não emanciparam, e muitas vezes por culpa dele mesmo, que gostava daquela relação infantilizada de domínio, de controle. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós juntos edifiquemos uns aos outros. Irmãos, eu me alegro quando eu sou abordado por cada um de vocês para uma palavra. Às vezes fica parecendo que nós estamos com tudo em dia, tudo perfeito, que nós não precisamos. O pastor já sabe tudo. O pastor já conhece a Bíblia, ele já conhece a teologia, ele não precisa. Engano, irmãos. Engano. Nós temos muitas lutas, muitas batalhas, estamos diante de dilemas e de problemas que às vezes a gente acha que não tem solução. A gente acha, mas quando a gente fala que a gente crê que tem solução. E se ele não for solucionado porque Deus assim quis, eu quero esse espinho na sua vida. E pronto. E está tudo bem. Eu quero que você passe por essa situação e não reclame. Porque eu quero te aperfeiçoar, eu quero te moldar, eu quero fazer você cada vez mais parecido com meu filho. E para eu fazer isso, eu preciso manter algumas coisas no seu calcanhar. E quando a gente tem esse discernimento, está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. Você pode me encontrar ou encontrar qualquer pastor aqui no culto, sentado ali, em silêncio, e você pensar: o pastor hoje não está bem. Acho que ele está triste ou está com algum problema. E pode ser que seja mesmo. E tem grande chance de ser mesmo. O pastor está passando por uma dificuldade, um problema, e está ali, meditando, orando, pedindo misericórdia, clamando a Deus. E você pode e deve se aproximar, se assim você quiser. E pastor, eu tenho uma palavra, como eu recebi da irmã Maria José agora. E eu fico alegre por isso. Porque isso mostra que nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo. Nós estamos entendendo o que é um corpo. Porque não há diferença, irmãos. Eu não sou a cabeça por ser pastor, e nenhum deles, nem a pastora aqui é cabeça por ser pastora, não. Nós somos corpo. Todos nós somos membros. A cabeça é Cristo. Nós somos membros. Se nós temos diferentes funções e diferentes ministérios, foi porque assim Deus escolheu. Mas nós somos corpo. E todo corpo sofre, e todo corpo adoece. E quando um membro adoece, todo o corpo adoece. Quando a gente tem essa dimensão, a gente começa a ter um olhar mais claro e mais abrangente do que é o corpo de Cristo. Abrindo um parênteses, mas dentro do assunto, a gente precisa se importar com nossos irmãos, seja lá onde quer que eles estejam. Seja lá onde quer que eles estejam. Tem muitos irmãos nossos sendo perseguidos e mortos por amor a Jesus. Essa semana eu recebi um informe do Portas Abertas, que é lá a instituição ao qual eu sigo e apoio. E eles estão sempre mandando notícias. E essa semana um irmão cristão morreu. Existe um país na África chamado Eritreia, fica no norte da África, bem pertinho ali da Ásia, e lá eles têm o hábito de colocar cristãos em containers, uma caixa de ferro, e torturar esses irmãos e dizer: se você negar a Cristo, eu solto você, se você não negar, eu vou manter você preso. Esse irmão disse: nunca vou negar. E ele morreu essa semana, doente,
porque as condições são subhumanas. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Isso é ser corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando nós conquistamos, todos nós conquistamos. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um chora, todos choram. Quantos irmãos dessa igreja estavam lá ontem, na capela, abraçando a família do irmão Adailton? Que bênção, irmãos, isso. Que alegria isso. Que alegria na tristeza essa cena. Que alegria é, creio eu, na vida da família enlutada, saber que os irmãos estão ali. Mas pastor, eu não sei o que dizer no velório. Mas não é para você dizer nada. É para você dizer, irmão, eu estou aqui. Irmão, eu estou aqui. Só isso. Mais nada. A gente não tem que dizer, eu lamento. Não precisamos dizer nada. A gente só precisa dizer, eu estou aqui, você pode contar comigo. E é suficiente. Porque todo o restante, todo o trabalho, o Espírito Santo faz. Ele ministra. O Espírito Santo fala. Ele convence. Ele consola. É o papel dele. A gente faz aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. E isso seremos igreja na sua plenitude. Dito todas essas coisas, eu quero te convidar a se tornar um inútil que Deus ama. Por mais paradoxal que isso seja, mas que a gente entenda o que Deus quer de nós, como igreja, nesse tempo, nesse lugar. Porque a nossa vida, irmãos, não é aleatória. Deus nos trouxe a esse mundo numa data, porque Ele tinha um propósito. Deus colocou você nesse lugar, nessa cidade, porque Ele tem um propósito. Deus cravou essa igreja aqui no alto desse morro, porque Ele tem um propósito. E tudo é dele. O tempo é dele. Nós somos dele. A terra é dele. Tudo é dele. O que nós precisamos é só ouvir a sua voz e obedecer. A primeira coisa que eu quero dividir com você, a partir desse livro, dessa leitura que nós acabamos de fazer, está no verso 11. E mais uma vez eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo. E é a primeira frase que diz: Ele designou alguns. Irmãos, a primeira verdade que a gente pode aprender quando a gente lê essa palavra do apóstolo Paulo aos irmãos Efésios é: Deus escolhe pessoas. Não somos nós que dizemos, Deus, a partir de hoje eu vou me autoconsagrar um pastor. Tem isso, tá, irmãos? Tem isso por aí. Tem pessoas se auto-ungindo. Tem pessoas se auto-intitulando. Deus não chamou para aquilo. Deus ama, Deus abençoa, mas a palavra é muito clara que Deus designou alguns. Deus foi no meio do povo e disse: vem cá você. Não, mas eu não quero. Como disse Jeremias: não, mas eu já te escolhi desde o ventre. Você não tem escolha. Eu te escolhi. Jeremias capítulo 20, ele diz: você não me deu chance. Você não me deu oportunidade para falar, não quero, eu tenho uma coisa melhor para mim. Não. Deus escolheu, Deus designou alguns. Por causa da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Deus levanta pessoas aos olhos humanos improváveis. Improváveis. Deus gosta de trabalhar com essa coisa da loucura, assim, que as pessoas olham e falam assim: fulano tem condições. Beltrano não tem o mínimo que
que um pastor precisa para estar num púlpito. Não tem condições. Fulano jamais será. Beltrano jamais conseguirá. Aí Deus fala assim, não, mas é porque, não é por sua causa, é porque eu quero fazer você. Quando Deus quer colocar um rei em Israel, de sua vontade, segundo o seu coração, o profeta Samuel chega na casa de Jessé e fala, rapaz, só aqui já tem 5. Só cara guerreiro, forte, bonito, alto, boa estatura. Aí o Espírito de Samuel, você está olhando para a aparência. Você está equivocado. Não fui eu que escolhi. Você está escolhendo o rei no meu lugar? Jessé, você tem mais algum filho? Tenho. É um menino, franzino, está ali no campo, sujo, cuidando de ovelha. Traz ele. E nós só vamos comer, todo mundo só vai sentar para comer quando ele chegar. Porque Deus já havia escolhido o rei de Israel. Então é Deus que escolhe, irmãos. E quando a gente fala sagrado encargo, porque é uma escolha divina e porque é um peso, porque é uma responsabilidade, porque é uma dor. E se tem uma coisa que Deus coloca no coração daquele que Ele escolhe, é a sua dor. Deus começa a ministrar e abrir os olhos, você começa a enxergar as coisas que eu estou vendo. Começa a ver. Por isso, na maioria das vezes, todo pastor é um sofredor. É um sofredor. É uma pessoa... E eu queria que você entendesse o que eu vou te falar. Todo pastor é uma pessoa entristecida, não é uma pessoa triste. Mas é uma pessoa entristecida. Por quê? Porque ele começa a sentir as dores que Deus sente. Deus começa a compartilhar com ele dores de pessoas que estão chegando no céu como clamor. Porque não foi assim, irmãos, com o povo de Israel no Egito? Deus não disse, o clamor dos meus filhos chegou até a mim. A oração chega em Deus, a dor chega e Deus fala assim, eu preciso dividir isso com algumas pessoas. Vem cá, Moisés, eu vou colocar no seu colo parte da minha dor. Não, mas eu não posso, eu sou gago, eu não consigo. Eu não quero desculpas. Até porque não é você que vai fazer, sou eu. Diga que eu sou quem enviou. Então todo pastor é uma pessoa entristecida porque ela carrega as dores que Deus divide com ele. Porque toda vez que nós oramos de Senhor, me mostra a tua vontade. A gente não ora assim? Compartilha os teus planos comigo, Senhor. Divide os teus propósitos comigo. Aí Deus, eu vou fazer. Eu vou começar a colocar dores que você não sabe de onde surgiram, mas eu vou colocar. E por isso muitas vezes nós estamos mexidos, nós estamos incomodados, estamos com coisas que a gente, se fosse humanamente, a gente não ia querer se envolver. A gente não ia querer se meter em assuntos que é tão melhor a gente se afastar e fingir que a gente não está vendo. Quantas vezes a gente fala assim, não me mostra isso não quero ver isso não. Isso é muito triste. Porque toda vez que nós somos apresentados a um dilema, a um problema, a uma emergência, Deus requer de nós uma atitude. Agora você tomou conhecimento, agora eu quero que você tome uma atitude a respeito disso. Eu quero que você se posicione a respeito disso. E eu quero que você leve as pessoas, o teu povo, a se posicionar a respeito disso. Eu dividi com você. Você pediu que eu dividisse os meus propósitos, os meus planos com você. Agora que você está aí,
nesse estado, agora eu quero que você tome uma atitude. Eu quero que você leve as pessoas a orar. Eu quero que você leve as pessoas a se submeter à minha vontade e a sentir a dor que eu estou sentindo e estou compartilhando com você. Agora eu quero que você se envolva com isso. Não é assim a igreja? Não é desse jeito que uma igreja age na terra, ela recebe de Deus. Quantas vezes nós estamos diante de situações onde a gente diz assim: Deus deve estar muito triste com isso. Deus deve estar profundamente entristecido, machucado com um tipo de pessoa, com um tipo de situação que as pessoas estão cometendo hoje. A gente olha para as atrocidades, para as leis que estão sendo aprovadas, a gente diz: Deus deve estar muito entristecido. A pergunta que eu tenho que fazer é: e eu? Como que eu me sinto? Porque se só Deus está triste e eu estou achando tudo normal, então tem algum problema comigo. Como que a dor de Deus não chegou para mim? Não chegou em mim? E não me causou um desconforto de me tirar da cadeira, de me levantar e fazer algo? E a pergunta é: o que eu posso fazer com a dor que Deus coloca no meu coração por ter me escolhido? E, irmãos, isso aqui não é só sobre pastores. Isso não é só sobre líderes. Isso é sobre todos nós. Nós já falamos, nós já pregamos, nós já refletimos, nós já fizemos estudos sobre diversos homens e mulheres de Deus, que Deus colocava sobre ele pesos para eles entenderem qual era a dor de Deus. Oséias, Jeremias, Jonas. Mas Jonas, você está com pena de uma árvore que você não plantou, você não fez crescer, você está com pena dela e eu não teria misericórdia de um povo? Não é assim que termina o livro de Jonas? É o único livro que termina com uma pergunta. Você está com pena de uma árvore que fazia sombra para você. Você é egoísta. Você é um profeta, mas você é egoísta. Você tem pena de árvore, mas você não tem misericórdia de pessoas. Eu quero salvar pessoas, Jonas. Ah, Senhor, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo a sua dor. Então, o coração que o Senhor quer em mim é um coração misericordioso por pessoas. É por pessoas. As coisas podem ficar em segundo plano. E aboboreiras, Jonas, eu posso fazer milhares. Posso fazer sombra com aboboreira, com goiabeira, com amendoeira. Para de se preocupar com isso. Você está desfocado. Você está com foco em coisas erradas. Sente a minha dor. Mas Deus, eu estou sofrendo muito, eu estou passando por situações difíceis. Meu filho também passou. Aliás, o meu filho sofreu coisas que você não tem ideia. Eu não vou te submeter às coisas que meu filho passou, mas eu vou dividir algumas dores com você. Então a primeira coisa que a gente aprende é que Deus escolhe pessoas. E ao mesmo tempo que isso é um sagrado encargo, isso é uma alegria, irmãos. Porque a gente volta a entender o que é caminhar sobre uma palavra. Como a gente aprendeu aqui na semana passada. O que é caminhar? É ser ridicularizado. Mas você vai continuar, não é? Você é louco. A única coisa que eu posso te dizer é que Ele me chamou para fazer isso. Você vai continuar acreditando e gastando seu tempo, e gastando seus recursos, e investindo para falar para pessoas? Eu vou.
Vou. Mas você não tem medo que as pessoas não te ouçam? Eu não tenho controle sobre isso. Mas se todas elas virarem as costas para você, eu também não tenho controle. E se elas falarem mal de você depois que saírem, eu também não posso fazer nada. Só posso orar por elas. Mas Paulo, você dedicou a sua vida toda para evangelizar pessoas e encaminhar pessoas e tratar de pessoas, e agora no final você está preso e sozinho. Isso valeu a pena? Valeu. É porque eu não tô contabilizando coisas nesse tempo. A minha contabilidade está na eternidade. Eu não espero colher desse tempo os frutos. Se eu puder, vai ser maravilhoso. Mas se eu não puder, na eternidade eu escolherei. Porque é assim que termina a vida do apóstolo Paulo. De uma hora admirado e cercado por ser um homem eloquente, inteligente, poliglota, influente, cercado de pessoas, e no outro momento, sozinho e abandonado. É assim que termina a história dele. Quer dizer, assim que termina a história dele, aqui. Porque no céu deve ter tido uma festa. Que bom que você voltou para casa, meu filho. Não é assim que a gente imagina chegar na casa do Pai? Que bom que você chegou em casa. Porque Deus designou alguns. Porque Deus chamou. Irmãos, eu falo uma coisa aqui, principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. Não desperdice a sua vida. Descubra o quanto antes o que Deus quer com você. Descubra o mais cedo possível. Não espere chegar aos 30, aos 40, para entender o propósito de Deus para a sua vida. Busque hoje a direção de Deus. Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem comigo? Porque o quanto antes nós descobrimos isso, nós entendemos essa vontade de Deus, a gente passa a viver uma vida de contentamento. Pastor, vai viver uma vida feliz? Uma vida de contentamento. Pastor, vai dar tudo certo? Uma vida de contentamento. Pastor, a pessoa nunca mais vai ter problemas? Não, ela vai viver uma vida de contentamento. Ela passará por tribulações e ela passará por vitórias e experiências agradáveis. Contudo, essa pessoa poderá todas as coisas naquele que a fortalece. E a melhor coisa é essa. É dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é uma mensagem que os coaches se apropriam para dizer para você que você não pode passar dificuldades. Não pode, porque você pode todas as coisas. Eles só esquecem de contar a história toda, né? Eles só contam essa parte. Você pode todas as coisas, passar necessidade, viver em abundância, ter fartura e escassez, mas todas as coisas naquele que te fortalece. E o quanto antes você descobre isso, você entende isso, você passa a viver uma vida de plenitude, cada vez mais parecido com Jesus, que te escolheu. E sobre designar, irmãos, eu não faço aqui um tributo aos pastores, mas eu louvo a Deus pela vida deles. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida dos meus pastores que me ensinaram no passado, porque, irmãos, eu sei quem eu fui. Eu sei quem eu fui. Eu sei quanto trabalho eu dei com os meus pastores. Talvez você faça um recapitular da sua vida, da sua caminhada cristã, e você diz,
Pastor, também eu tenho muita dificuldade com meus pastores. Eu fiz meus pastores ter cabelo branco. Eu dei cabelos brancos. E uma vez um pastor meu, ele me disse assim: Tiago, você está vendo meus cabelos brancos? Eu disse: tô. Ele: alguns desses são por sua causa. E eu disse: eu tenho certeza que sim. O ativista e pastor Martin Luther King Jr., certa vez ele disse: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu ainda não sou quem eu poderia ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. E é tão bom, irmãos, a gente olhar para trás e dizer: nossa, Deus teve misericórdia de mim, porque eu sei quem eu fui, mas também eu sei quem eu não sou mais. Essa é a maior vitória do crente. Eu ouvi uma ilustração certa vez na minha infância, um pastor pregando, que ele disse que um jovem tinha se convertido, estava orando na beira de um rio, e de repente o diabo apareceu para aquele jovem e disse: você acha que Deus salvou você? E pegou uma lista imensa de pecados daquele jovem e começou a ler. Olha o que você fez, olha as coisas que você fez. E o jovem está lá olhando para o diabo, e ele disse: vamos para a última página? O diabo: vamos, lê a última linha. E estava escrito: Deus me perdoou. E aí o diabo não tinha mais o que falar e disse: eu não tenho mais com o que te acusar, porque você foi perdoado. E é assim que nós vivemos. A gente sabe quem a gente foi, mas o melhor é saber quem nós não somos mais, pela misericórdia de Deus. A segunda coisa que eu quero dividir com você é por que Deus designou alguns, como disse o verso 11. E o próprio apóstolo Paulo responde, ele diz: com o fim, com a finalidade, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério. Agora você começou a entender ou relembrar por que existem pastores. Porque o nosso papel é se preparar para preparar você para uma obra. Qual que é o seu papel, pastor? Estudar muito, ler muita palavra, ser obediente a Deus, me dedicar, investir na minha vida ministerial, comprar livros, estudar, fazer faculdade, fazer pós-graduação, assistir pessoas, ir a congressos, me encher para preparar você. Glória a Deus. Esse é o meu propósito. Esse é o propósito de cada um deles. Esse é o propósito do pastor Marlon, que não está aqui. Se preparar dia após dia, se dedicar, investir tempo, gastar tempo para preparar você. Esse é o nosso papel. Porque depois que nós prepararmos você, eu quero me tornar inútil, irmão. Eu quero me tornar uma pessoa inútil. Inútil no sentido de: pastor, a minha fé não está firmada naquilo que Deus... Eu aprendi, como é que diz a canção? A te adorar pelo que és. Eu não preciso mais que o Senhor me diga o que fazer, porque eu já aprendi, eu já entendi qual é o meu propósito de vida. Eu já sei, pastor. Você me ajudou, você me levantou, você me instruiu, você me exortou, você me aconselhou, você me corrigiu. Tá tudo bem, pastor, eu estou firmado. Como diz aquele hino que eu falei na última pregação, hino 295 do cantor cristão: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Eu estou firmado, pastor. Fique tranquilo, durma em paz. Porque a agonia e a tristeza de alguns pastores
é a preocupação de saber que alguns irmãos ainda não estão firmes, que ainda dependem, e se dependem, as mãos estarão sempre estendidas. Meu irmão, segura aqui, eu estou com você. O que você precisa? Pastor, eu estou com dúvidas, eu estou com alguns dilemas, eu estou com alguns problemas, eu quero poder vencer algumas coisas na minha vida para poder me dedicar a glorificar o nome de Deus com tudo aquilo que eu tenho sido ensinado. Eu acho, pastor, que eu estou infrutífero, eu tenho recebido tanto de Deus, mas eu não tenho dado, eu não tenho compartilhado. O que está faltando? Vamos descobrir o que está faltando. Vamos descobrir como é que está o trono do seu coração. Vamos descobrir. O pastor Billy Graham, que é o maior evangelista do século XX, que morreu aos 99 anos, ele tinha frases muito célebres. Ele era um frasista assim que, com poucas palavras, ele dizia muita coisa. E ele dizia numa frase assim: me mostre o extrato da tua conta bancária e eu vou dizer quem você é. Falando do crente. Me dá um extrato da sua conta e eu vou dizer quem é o seu Deus. Porque a nossa vida, irmãos, ela é feita para glorificar a Deus. Em tudo. Ele estava dizendo: eu quero saber com que você gasta o seu dinheiro e investe o seu tempo. Porque o que é dinheiro, irmãos? O que é dinheiro? O que é recurso? É o teu tempo. O que você dá para a empresa é tempo e habilidade. Ela te retorna com dinheiro. Então o que você tem na sua conta é o seu tempo. Todo o seu tempo está ali na sua conta. Todas as habilidades, os dons que Deus te deu estão ali na sua conta. E ele dizia: me mostre o seu extrato e eu vou dizer que tipo de crente você é. Eu vou saber exatamente com o que você gasta, não o seu dinheiro, mas o seu tempo, com o recurso de vida que eu te dou. Essa semana nosso irmão Júlio fez aniversário e eu mandei uma mensagem para ele e eu disse: Júlio, vida é dom. E no inglês, dom é gift. Mas presente também no inglês é gift. Então a vida é um presente. Deus te dá um presente. Olha aqui, toma aqui, ó, a vida que eu estou te dando. Estou te dando um dom. Um presente dos céus para você. Agora veja bem o que você vai fazer com ela. Deus tem nos dado para edificação sua, da sua casa, da sua vida. Deus é tão generoso nessa igreja, irmãos. O pastor sempre fala isso aqui. Quantos amigos, irmãos nossos estão clamando que Deus envie ceifeiros para a sua seara, porque eles estão sozinhos. E Deus deu 6 para essa igreja. Eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por isso, porque eu sou abençoado, eu sou desafiado, eu sou encorajado, eu sou exortado. Porque senão, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho absoluta certeza que estou de pé, porque os irmãos têm orado pela minha vida. Aleluia. Eu disse isso para a irmã Maria José. Eu sei que vocês oram por mim. Eu sei que vocês oram pelos pastores. E nós estamos de pé porque os irmãos têm clamado a Deus para que nos mantenha de pé. Não é ausência de luta, de guerra, de problema, de dificuldade, de perseguição, de afronta, de escárnio, de deboche, de todo tipo de situação que você possa imaginar. Mas nós não servimos pessoas sem antes servir a Deus primeiro. Nós estamos focados naquilo que Deus chamou. Porque a nossa vida, ela converge em primeiro obedecer a Deus e a sua palavra. Depois, Deus fará aquilo que bem lhe apraz
Se Ele quiser acrescentar pessoas a essa igreja, Ele acrescentará. Se Ele quiser trazer mais pessoas, Ele vai trazer. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma igreja lá em Porto Alegre, que eu também tive o privilégio de eu fazer uma oferta, e esses irmãos estavam mostrando 2 vídeos. O primeiro antes da enchente e o segundo depois da enchente. E o primeiro, o ministério infantil da igreja, todo equipado, mesas lindas, cadeiras coloridas. E depois da enchente, tudo destruído, sem nada. Todas as cadeiras quebradas, os materiais das crianças todos foram água abaixo. E eles disseram assim: a gente precisa de recurso para reconstruir. Mas Deus nos deu uma coisa: as crianças que estão nos abrigos agora estão frequentando aqui. Ele levou as nossas mesas, mas nos trouxe as crianças. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É como a gente quer ver. É como a gente quer ver a mão de Deus. Porque dinheiro, Ele é o dono de tudo. O dinheiro dele está dentro do nosso bolso. O recurso dele está no nosso bolso, está na nossa conta. Ele que nos desafia. Oferta, Tiago, para aqueles irmãos. Eu quero as cadeiras de volta lá. Para aquelas crianças que não estavam lá antes, mas agora elas chegaram. Se eram 50 crianças, agora são 250 crianças. Eu preciso de 250 cadeiras. Oferte. Porque as crianças que vocês não têm o poder de atrair, eu levei. Eu acrescentei. Assim como eu fiz lá na igreja primitiva, que todos os dias eu acrescentava pessoas, eu também estou acrescentando a pessoas a essa igreja. E agora eu quero que você oferte. Você não pode trazer crianças, mas você pode doar cadeiras. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Se mobilize. Como disse a pregação da pastora, mova-se. Se movimente. Dê um passo. Se você já tem a palavra, caminhe sobre ela. Porque a palavra que Pedro caminha é vem. O vem era a estrada dele. Vem, pisa aí. Não, Senhor, quero garantias. A garantia é minha palavra, vem. Essa é a garantia, vem. A garantia é ide, faça discípulos, ensine pessoas, batize pessoas, exorte pessoas, cuide de pessoas. Essa é a palavra que a gente precisa caminhar. Essa é a palavra pela qual nós estamos tentando caminhar nesse lugar. Irmãos, isso não é um motivo de orgulho pessoal que eu vou te dizer, mas eu tenho profunda alegria em gastar meu dinheiro em coisas que vão edificar a sua vida. Comprar livros. Eu amo comprar livros, quem me conhece sabe disso. Eu amo comprar cursos pela internet, ouvir pessoas que já estão muito tempo na estrada e podem me ensinar, porque eu quero aprender para poder ensinar. Porque da onde os irmãos acham que a gente tira as palavras e o conhecimento? Da nossa cabeça? Não é. A gente está sendo ensinado. A gente está sendo encorajado, a gente está sendo polido, moldado por outros irmãos que também estão se dedicando a Deus, investindo o seu tempo, o seu dinheiro. Agora, recente, o pastor Claudeci e o pastor Salomão estiveram na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E lá tinha lanche, pastor? Tinha, né? Tinha pessoas lá dedicadas a vocês? Tinha. Quem pagou isso? Eles. Eles só queriam abençoar. Tinha uma cadeira confortável, tinha ar-condicionado. Quem que pagou isso? Quem financiou isso? Foram eles. Por amor a Jesus primeiro, e depois por amor aos irmãos que querem se capacitar, que querem trazer o bom que eles têm para oferecer, para entregar o bom para a igreja de Jesus.
E se nós entendemos isso, a obra e o ministério de Deus, o ministério que Ele tem colocado sobre a igreja, nunca vai parar em mim. Vai chegar em mim, que vai chegar em você, que você vai dividir com outra pessoa, que você vai chamar para a mesa da sua casa, e você vai dizer, vem cá tomar um café comigo, e ali Jesus é apresentado, e as pessoas começam a receber uma palavra de esperança, e elas começam a caminhar na fé, porque você compartilhou pão e café. Gente, vocês sabem, eu amo café, mas o café é um ótimo pretexto. Quem rejeita café já morreu por dentro. Quem fala assim, quem fala não para um café já morreu. Não pode merecer confiança quem diz não para um café. Você não fica ofendida não, pastor? Se você fala assim, vem tomar um café, a pessoa, não. Eu fico ofendido só se eu falar. E ó, aprendi com os melhores que tem níveis de café. Tem níveis de café? É claro que tem. Você pode estar no pilão, mas eu profetizo que você vai chegar no Orfeu. Você vai, em nome de Jesus. E a sua casa vai ter cada dia mais pessoas querendo café Orfeu. E elas vão chegar e dizer, pastora, tem aquele Orfeuzinho? E você começa a criar ambientes. Você começa a criar lugares e oportunidades para que as pessoas ouçam aquilo que é mais importante. Você começa com café e termina com fé em Jesus. Irmãos, Deus tem nos dado sabedoria e nos capacitado para que o propósito dele seja alcançado. E o primeiro deles, ele disse, eu quero capacitar vocês para vocês edificarem, capacitarem o meu povo para a obra. O meu papel, o papel dos pastores dessa igreja é preparar você para a obra. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos falhando. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos falhando. Agora, se nós estamos fazendo e você não está trabalhando, você que está falhando. Uma responsabilidade dividida como igreja. Se estamos capacitando, você precisa trabalhar. Se não estamos capacitando, nós estamos falhando. E você pode nos chamar no eixo e fazer um gabinete conosco, o seu gabinete, não o nosso, o seu. Pastor, você está falhando. Estou sentindo falta de capacitação, de ensino. Porque eu sou chamado a atenção, irmão. A irmã chega ali e puxa a minha orelha. Pastor, Deus falou que precisa falar sobre isso. Deus falou comigo. Amém. Eu entendi, eu creio e eu vou obedecer a palavra do Senhor. Vamos falar aquilo que o Espírito Santo quer que a gente fale. Não aquilo que eu quero. Eu amo pregar na carta aos Romanos. Não, mas eu não quero que você fale aos Romanos agora. No nosso canal tem lá uma série de estudos romanos, 25 estudos. Quer saber um pouquinho sobre o Romano? Eu falo um pouquinho porque a carta, ela é um mundo. Quer um pouquinho? Tem lá no nosso canal 25 estudos da carta aos Romanos. Quer estudo aos Efésios? Está lá o estudo de número 7, fala sobre esse capítulo que a gente acabou de ler. Está lá, 15 estudos sobre a carta aos Efésios. Mas Deus diz, não, eu quero que você fale sobre isso. Eu quero que você desafie o meu povo sobre isso. E nós sendo obedientes a Deus. Se a primeira coisa que nós precisamos fazer é capacitar você para a obra, para edificar o corpo de Cristo, irmãos, o que é edificar? Construir. Paulo usa muito esse termo edificação, edificar, porque ele está falando sobre um processo de construção. Nós não chegamos prontos, nós estamos sendo trabalhados como uma obra, não é assim que ele mesmo fala aos Filipenses?
Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. E o nosso processo é instruir e ajudar com que você se edifique, e você também nos edifique, porque a edificação é mútua. E como que nós somos edificados? Através dos dons. Se Deus colocou dons em um, Ele colocou dons em outros, para que a gente seja edificado. Eu sou edificado com aquilo que você faz. Eu sou edificado com aquilo que você fala. Uma casa sólida, irmãos, é o que nós desejamos construir. Porque quando você tem uma casa sólida, um edifício seguro, a sua casa resiste a tempestades. E se sua casa resiste a tempestades, ela está própria para receber pessoas. E eu não estou falando de prédio físico. Embora nós precisamos do seu prédio físico, para que você possa acolher pessoas, para que você possa instruir pessoas, para que você possa mostrar para eles a luz que habita na sua casa, o calor que tem na sua casa nos dias de frio. Porque você é edificado, a sua casa é um lugar onde o nome de Jesus é exaltado, é um lugar que atrai pessoas. E é isso que nós queremos construir em você. Edificar, para que o seu lar, a sua casa, seja esse lugar atraente. Para que o seu vizinho diga, eu amo estar na sua casa. A sua casa tem uma coisa que eu não sei bem o que é. Você sabe, e ela não sabe, mas você sabe. A sua casa tem uma coisa que eu não sei bem o que é, mas ela transmite uma paz, ela como se abraçasse, ela acolhe as pessoas. Paulo está falando sobre isso, irmãos, porque é a realidade dele, casas. Ele vai usar uma linguagem da arquitetura, porque as pessoas estão entendendo. Não haviam templos, haviam casas. Ele está dizendo, olha, eu preciso acolher, ensinar vocês para que vocês façam o mesmo. E mais, até que todos nós, eu e vocês, alcancemos juntos a unidade da fé. O que é a unidade da fé? É nós caminharmos na mesma direção, com o mesmo propósito, seguindo em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Unidade da fé é porque nós cremos no mesmo Deus, no mesmo sacrifício. Irmãos, a gente pode divergir teologicamente de uma série de coisas. Pastor, eu sou amilenista. Mas eu sou pré-milenista. Mas eu sou pós-milenista. Irmãos, isso não importa. Isso são coisas secundárias. A gente pode divergir sobre um monte de coisas, mas nas coisas essenciais, a gente precisa concordar. A gente precisa ter uma unidade da fé. Por quê? Porque a nossa fé só tem uma direção. É um só Deus. É um só amor. É um só batismo. É uma só fé. Até que todos alcancemos a unidade da fé, mas também o conhecimento do Filho de Deus. Você pode... Eu e o pastor Claudeci, a gente sempre troca umas figurinhas pelo WhatsApp sobre conhecimento bíblico. Pastor, o que você achou desse texto? Eu penso que isso aqui. Eu não tinha pensado nisso. Você me edificou. E esse texto? Esse texto eu não conhecia. Olha, eu li esse texto essa semana e ele diz assim. Não tinha meditado sobre esse texto. E nós estamos aumentando o nosso conhecimento do Filho de Deus, porque tem coisas que eu não vi. Tem coisas que ele não viu e nós estamos aqui repartindo um com o outro. Você observou esse texto? Você viu essa pregação? Você viu quando fulano falou sobre isso? Você prestou atenção quando o pastor naquele culto, ou a pastora naquele culto falou tal coisa? Não, eu não tinha olhado dessa perspectiva. Eu não tinha observado. Mas é juntos. Juntos.
Porque quando a gente diz, irmãos, pegue essa palavra e continue meditando nela quando sair daqui, na sua casa, no carro. Nós temos hoje ferramentas, eu utilizo muito, eu coloco o meu celular no painel ali, coloco a mensagem para rodar e vou ouvindo. Meu trajeto às vezes dura 30, 40 minutos, às vezes eu quase consigo ouvir uma ministração inteira, ou rever, ou ouvir novamente. E eu não tinha prestado atenção nisso. Eu dou um pause, eu vou parar, vou dar uma meditada nisso aqui. Nós temos muitos recursos que às vezes a gente não se apropria e não utiliza. Eu sempre falo para os irmãos, nós estamos chegando a 750 ministrações no nosso canal. 750. Não é pouco para 4 anos. Mas quantos de nós pegam a ministração? Pô, essa ministração falou muito no meu coração. Ela me amassou. Eu vou ouvir de novo. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós pega aquela ministração? Eu tenho um hábito, às vezes eu vou lá em 2020, quando a gente começou a gravar, e separo uma e falo assim, rapaz, porque a gente começa a lembrar dos contextos que nós estamos vivendo, as coisas que nós estávamos passando, e como Deus foi misericordioso conosco, que nos abençoou. Então nós alcançamos juntos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e a maturidade, diz o apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo falou aquilo à toa para a igreja de Éfeso? Vocês precisam se tornar maduros? Será que ele falou aquilo aleatoriamente, assim? Vou falar aqui sobre maturidade, vou colocar aqui no texto, vai passar batido. Não, não falou. Não, ele disse, vocês ainda estão se comportando como crianças. Vocês ainda têm atitudes que precisam ser monitoradas. Vocês precisam ser vigiados. Vocês precisam ser mentoreados, ficar olhando. Ih, o irmão ali, ó, fazendo uma infantilidade, cometendo um erro bobo. O apóstolo Paulo está chamando aqueles irmãos a um processo de nível maior. Pessoal, vamos subir o nível. Vamos falar de coisas elevadas. Vamos falar de coisas mais altas. Vamos compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. Porque Deus tem nos dado tanta coisa que às vezes fica difícil até. É tanto. Olha, o pastor falou semana passada sobre isso aqui, mas eu confesso que eu não compreendi bem. A gente pode conversar sobre isso? E nós teremos ambientes para falar sobre isso. Hoje nós temos os nossos cultos aqui, domingo, quartas. Mas são cultos normalmente onde um fala e os outros ouvem. Mas a gente está caminhando para ter esse lugar onde nós teremos mais oportunidade de edificar uns aos outros. Eu anseio por ser abençoado também, nesse sentido, mais do que já tenho sido. Mas ouvir a experiência dos irmãos e saber de coisas que os irmãos têm passado e vencido, me edifica, me fortalece, me encoraja. Não, tem um irmão lá que está vivendo um dilema, mas o que eu estou passando é fichinha perto daquilo que ele está passando. E a coragem e a esperança que ele tem é tão grande que ele me encoraja, me alegra. Até que todos nós alcancemos a medida da plenitude de Cristo. Quando a gente se torna a cara de Jesus, irmãos. Só que o apóstolo Paulo, ele diz isso com um objetivo. Ele diz no verso 14, o propósito disso tudo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Foi para isso, irmãos, que ele nos chamou. Você quer ver uma coisa?
A diferença de um homem para uma criança. Eu vou fazer uma pergunta para as mulheres, principalmente. Você já em algum momento observou seu marido ou seu filho homem muito calado e olhando para um lugar que você acha que é o nada? Já contemplou essa cena? Tem um homem lá e você vê aquele homem calado, olhando para algum lugar que você sabe que não é ali. Você já viu essa cena? Aí você pensa o quê? Ele está tentando resolver alguma coisa e ele não quer me expor, ele quer me poupar. Ele está passando por um drama, ele está rolando na cabeça dele um monte de situações para trazer clareza para a família, uma solução. Mas você acha que ele está perdido no nada, né? As mulheres sabem, entendem e percebem. Ele está lutando com alguma coisa ali na cabeça dele para trazer clareza e bênção para casa. Esse é o homem. Agora, se você vê uma criança assim, ela está com problema. Se você vê um menino ou uma menina, uma criança sentada, olhando para o nada por muito tempo, ela está com um problema. A diferença é a maturidade, o tempo. Crianças não conseguem processar dilemas, problemas e solucionar. Normalmente você vai encontrar crianças assim, principalmente crianças que são separadas, os pais são separados. Por que você não quer brincar? Por que você não quer desenhar? Por que você não quer conversar? E a criança fica ali, do nada. Ela não tem resposta para você. Ela não sabe expressar, colocar no papel ou em palavras para você o que ela está sentindo. Ela não sabe. Mas talvez se você em algum momento parar o seu marido e dizer: o que está acontecendo? Quer dividir comigo? Eu estou tentando aqui resolver aquela situação, mas eu ainda não encontrei uma solução. Mas eu estou tentando. Eu estou buscando formas. Eu estou pedindo ajuda. Eu estou dormindo menos. Eu estou tentando trabalhar mais. Eu estou buscando soluções, mas eu estou buscando. Esse é o homem. A criança não. Paulo está dizendo: eu quero falar com homens. Eu quero falar com gente madura. Eu quero falar com gente que está incomodada e está buscando soluções em Deus. Está buscando direção em Deus. Eu não quero falar com crianças. Eu não quero colocar um problemão, um dilema na mão de uma criança que não vai saber resolver. Como que eu vou dividir, diz o Senhor, os meus propósitos com vocês, se vocês são só crianças? Eu vou matar vocês. Por isso que muitas vezes a gente fala assim: Senhor, nós queremos ouvir Tua voz. Fala conosco. E Deus: mas se eu falar, eu vou matar você. Eu vou te afundar. Porque você não tem estrutura para segurar o peso do que eu tenho. Por isso que uma igreja madura, quando a gente olha uma igreja madura deslanchando, os irmãos estão num nível de maturidade maior. Deus vai dar, irmãos, a nós aquilo que nós nos preparamos. Nós gastamos nosso tempo. Nós investimos. Porque você vai continuar pedindo a Deus: Deus, fala conosco. Deus, se revela a nós. Deus, não posso. O máximo que eu posso é pingar gotinhas nas tuas mãos, porque é o que você está preparado. Se eu abrir a torneira daquilo que eu quero, eu afundo você, eu te afogo. Eu soterro você com a minha vontade. Vai ser uma pancada tão grande na sua cabeça que você não vai aguentar. E Deus não quer nos matar. Na visão do profeta Ezequiel, ele não pede
para que o homem entre lá no fundo. Ele diz, vem caminhando, vem cá, molha o tornozelo. Está onde a água? Está no tornozelo. E agora? Está no joelho. Ele diz, vem cá no fundo e mergulha aqui. Não, eu mato você. A pergunta, irmãos, é se nós queremos alcançar maturidade. Se nós estamos dispostos. Se nós estamos... Sabe quando você vai para uma corrida e você enche o peito de ar e diz, estou pronto. Você está com essa carga, com essa disposição, falou, Senhor, enchi o peito aqui agora e vou partir. Você está? Nós, como Igreja Batista Planalto de Macaé, nós estamos com essa disposição de receber de Deus a vontade dEle, dizer, Senhor, misericórdia, isso é muito para nós não temos condições. Maturidade. Você não precisa ficar insistindo muito com uma pessoa madura. Fulano, faz mais isso. Fulano, tira esse brinquedo da sala. Fulano, divide o brinquedo com um coleguinha. Fulano, eu já pedi para você arrumar a cama. Não é assim que a mãe fica com a criança? Eu já pedi para você tratar bem as pessoas, as minhas visitas. Toda vez eu vou ter que ficar te falando a mesma coisa. Aí o filho, não mãe, eu já aprendi. Aí no outro dia ela faz tudo de novo. Paulo está dizendo para a igreja, eu não vou ficar aqui eternamente falando para vocês as mesmas coisas. Eu quero edificar vocês para que todos nós, ele diz, juntos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a maturidade e a medida, ele diz, a medida plena de Cristo. Quando nós tivermos a cara de Jesus, nós nos tornamos imparáveis. Sabe por quê, irmãos? Porque nada mais vai nos amedrontar. Pastor, eu estou com muito medo, o mundo está muito doido, muito violento, eu não quero mais sair de casa, eu estou em pânico. Você já pensou Jesus em pânico? No Getsemane? Jesus não disse, eu estou em pânico, ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Nossa oração é essa. Senhor, o mundo é mau, violento, não tem nada para oferecer, mas seja feita a tua vontade. O que o Senhor quer na minha vida? O que o Senhor quer? Não tenho medo, mas eu tenho medo de bala perdida. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é o seu dono? Eu faço essa pergunta sempre para as pessoas que elas estão em pânico, assim, elas estão terrivelmente amedrontadas. Quem é seu dono? Jesus. Então, se ele é seu dono, tudo o que acontecer com você, ele permitiu? Sim. Então, acabou. O pastor Tiago estava ali na estrada, uma bala perdida pegou ele e morreu. Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Pronto. O que eu peço a Deus, e eu tenho certeza que a oração de muitos aqui é, Senhor, eu quero cumprir 100% do teu propósito. Quando eu cumprir, eu quero falar como o apóstolo Paulo. Combati. E se eu pudesse, já finalizando, e eu quero convidar o Ministério de Música que esteja aqui para a gente cantar uma canção que a gente combinou. E se eu pudesse, irmãos, contar um pedaço final da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, eu contaria da seguinte forma. Timóteo, eu não tenho mais serventia.
Mas não se engane, achando que eu estou triste. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Eu lutei boas lutas, eu cumpri o propósito e minha fé está intacta. Do meu exterior, meu caro filho, eu já não posso dizer o mesmo. Eu sou um homem velho, prisioneiro. Lucas ainda está aqui. Ele é médico, como você sabe. Tem cuidado de mim. Se você puder, vem antes do inverno. Já está frio e fará ainda mais. Traz minha capa. Aqui na prisão onde eu estou, eles não fornecem capa. Traz também meus livros, principalmente os que eu mais gosto. Aqueles que você sabe, os preferidos. Mas agora, Timóteo, meu filho, mais que tudo, o que eu queria mesmo era um abraço seu e do meu amigo João Marcos. E como ele faz falta. Porque a essa altura, certamente Barnabé já foi. Quanto a Demas, ele não suportou. Foi embora. Me abandonou. Alexandre, em contrapartida, ficou. Mas me causou muito mal. Mas eu te conto quando você chegar. Mas olha, se porventura eu partir antes, eu já deixei tudo organizado. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, eu deixei Erasto em Corinto, Trófimo em Mileto, inclusive ele está doente, olhe por ele. Dá um abraço apertado em Priscila e Áquila, eu os amo muito. Abrace também Onesíforo e sua família, eles são preciosos demais para mim. Com a carta, segue um postal de Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia. Todos estão com saudade. Inútil. Paulo se tornou inútil. Depois de ter cumprido aquilo que precisava cumprir. O quanto antes nós nos tornarmos pastores inúteis, antes nós teremos mais tempo de mesa, de comunhão, de conversa, de confidências, de alegrias, de tristezas, de fracassos. Mais rápido e mais tempo nós teremos os nossos vínculos de amizade firmados. Por isso que eu amo o Deus que ama os inúteis. Porque é para lá que a gente está caminhando. Para que os irmãos cheguem à plena maturidade da fé, se pareçam cada vez mais com o nosso Senhor e estejamos cada vez mais convictos de que o nosso tempo aqui é para glorificar o nome dele, honrar o nome dele, até que chegue o dia que nós venhamos a dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero te convidar, não só orar, mas cantar essa canção. Feito João, que ele cresça e que eu diminua.